E aí, pessoal, vamos para mais uma questão aí agora de sistema de equações. Uma galera pediu aqui no canal essa questão, tá? E eu preparei para vocês esse material, porém já vou avisar logo de início, tá? Tem gente que não está indo até o final e não está prestando atenção no que eu falo lá no final. Aí se espera de verde e amarelo, bonito. A resolução possui erros, mas erros aritméticos, tá? De conta, tá? Não erros teóricos, isso não, tá? Então seria interessante que você refizesse a calculadora do lado lá, fazendo as continhas, para ver onde é que está o erro de continha, tá legal? Até porque daí a resposta não vai bater, né? E pelo que eu percebi, isso aqui é uma questão de EAD, né? Então deve ter alternativa e você vai lá, não vai achar. Tá bom? Então fique esperto, tá bom? Vamos lá! Vamos então dar uma olhadinha no material que eu preparei para vocês. De olho lá! Então a questão que vocês mandaram foi essa aqui, ó. No sistema abaixo, é o número real constante. Aí foram dadas aquelas duas equações, tá? E nessas condições, ele pede letra A, B e C. Bom, antes de a gente ir para a letra A, B e C, se é um sistema de equações, tá? Eu vou tentar resolver esse sistema de alguma forma. E o que é resolver um sistema? É descobrir pontos em comum que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo. É isso? Tá bom? Então vamos começar da seguinte forma. Olha lá. Vou pegar o sistema, tá? Antes de a gente começar a resolver propriamente dita, vamos fazer apenas um remember, uma lembrança. Deixa eu pôr um laser, espera aí, laser. Esta primeira equação aqui é a equação de uma parábola, tá? Fique esperto. E essa segunda pode não parecer, mas é uma equação da circunferência. Então o que eu estou querendo encontrar? O que eles têm em comum. Então você vai ter uma parábola. Nesse caso, essa parábola ela vai ser assim, tá? Deitadinha. E você vai ter uma circunferência. E eu quero descobrir aonde que elas se interceptam. Tá bom? Isso é resolver um sistema. Bom, vamos começar com a equação da circunferência, porque tem o parâmetro A ali, né? Então, equação da circunferência. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou brincar com ela para ficar parecido com uma equação da circunferência que a gente está acostumado a ver. Então eu vou pegar esse A ao quadrado e passar para outro membro. Olha lá, passei. Vou colocar esse y ao quadrado aqui na frente e vou acrescentar um 0y. Opa, de onde surgiu esse 0y? Eu acrescentei. Por quê, Bara? Na verdade, estou acrescentando zero, né, pessoal? Porque 0 vezes y dá zero. Então, acrescentar zero em alguma coisa não muda nada. Só para ficar bem parecido isso aqui, ó, olha lá, com uma equação da circunferência na forma geral, tá? Pois bem, quando se fala em equação de circunferência, duas coisas vocês têm que ir atrás, quer dizer, tem que saber encontrar, tá? As coordenadas do centro, quando eu falo coordenadas do centro, porque o centro é um ponto, então tem duas coordenadas, uma x, outra y, tá? E o valor do raio. Sempre assim, toda vez que tiver uma equação de uma circunferência, tem que ir atrás dessas duas coisinhas, coordenadas do centro, valor do raio. Bom, como que eu vou encontrar as coordenadas do centro? Eu fiz um vídeo esses dias aí, acho que o penúltimo, não me lembro, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, onde eu faço um remember de como encontrar as coordenadas do centro, tá bom? Mas vou adiantar para vocês rapidinho que é o seguinte, para você encontrar as coordenadas do centro, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado, olha aqui, ó, tem que valer 1, ambos. Daí sim você pode fazer o seguinte, você pega o coeficiente de x, ó, acompanha o laser, pega o coeficiente de x, pega o coeficiente de y e divide tudo por menos 2, tá? Como que chega nisso, Bara? Eu posso fazer um vídeo, já falei acho que isso, sobre a equação da circunferência, daí onde eu faço daí a demonstração disso daí, tá bom? Mas não é o momento agora. Bom, quando você divide por menos 2 esses coeficientes, olha lá, você vai encontrar as coordenadas do centro, que eu estou chamando de alfa e beta, tá bom? Então na hora que você divide menos 2 por menos 2 dá 1, vezes o A, dá A.
E 0 por menos 2 dá 0. Pronto, então as coordenadas do centro já sei que vale A e 0. A para x, 0 para y. Opa! Esse ponto C, A e 0, eu posso concluir já de imediato que ele pertence ao eixo x, o centro. Porque o y vale 0. Então ele pertence, ele está em cima do eixo x. Tá? O centro da circunferência está em cima do eixo x. E é a partir dali que você vai construir a circunferência. Tá legal? Bom, e como que encontro o raio? Bom, tem essa fórmula. Tá? Observe que o alfa você já tem, que é o A. O beta você também já tem, que é o 0. E o F, quem que é o F mesmo, Bara? É o termo independente na equação. Olha lá que o laser está passando. Tá? Substitua. Então, ó, substitui os valores. Daqui você vai tirar R igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Tá? Esse A vai sair da raiz, o 2 não. Só que isso aqui é uma raiz quadrada, uma equação do segundo grau, então tem que ter mais ou menos. Tem que ter mais ou menos. Então daqui você tira dois valores para o raio. Olha lá. Primeiro, o R vai ser A raiz de 2, positivo, e o segundo R menos A raiz de 2. Eu sei que você está pensando assim, o Bará, mas pode o raio ser negativo? Não. Não. O raio de uma circunferência não pode ser negativo e nem igual a 0. Não pode. Então eu vou impor aqui duas condiçõezinhas. Nessa primeira, para que esse raio exista, eu vou dizer que o A tem que ser maior que 0. E nessa segunda, para que esse raio exista, eu vou impor a condição que o A tem que ser menor do que 0. Bara, não entendi. Presta atenção. O que significa dizer A menor do que 0? Que o A é negativo. Ora, se esse A é negativo, com esse menos da frente dele, menos vezes menos, dá mais. Aí o raio fica positivo. Pegou a ideia? Tá? Por isso que tem que impor essas duas condições. Tá bom? Bom, então já impus duas condições com a equação da circunferência. Vamos voltar para o sistema. Olha lá, voltei para o sistema. Tá? Lembre-se, o objetivo é resolver esse sistema. Ou seja, descobrir o que eles têm em comum. Mas para resolver um sistema, tem alguns métodos. Adição, substituição, comparação, Kramer, escalonamento, Gauss. Eu vou usar o método da comparação. Eu vou comparar uma com a outra. Como assim, Bara? Bom, para eu comparar, tem que comparar coisas iguais, não é isso? Então olha o que eu vou fazer, presta atenção. Lá na equação da parábola, eu vou isolar o y ao quadrado. Pronto, isolei. E na equação da circunferência, também vou isolar o y ao quadrado. Pronto, olha lá, y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Então significa dizer que essas duas coisas aqui têm que ser iguais entre si. Pronto, tá lá, igualei. Tá? Método da comparação. Passo tudo para um membro só, recaia nessa expressão. Vamos melhorar um pouquinho? Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Vou colocar o x em evidência. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais, entre parênteses, 4 menos 2a, tudo vezes x. Mas coloquei tudo isso aqui entre parênteses. É um preciosismo, não precisava. Tá? Mas é só para caracterizar o seguinte. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Tá? O coeficiente de x ao quadrado, que é 1, é o a. Lá da fórmula de Bhaskara, quando se usa, é o a. Tudo isso aqui é o b. E tudo isso aqui de parênteses é o c. Então, delta. Lembrando o delta da fórmula de Bhaskara. Tá? Substituindo, tá lá, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C. Tá bom? Bom, eu não vou perder tempo com esse desenvolvimento, tá? Isso aqui você desenvolve quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou, se você preferir, pega esse 4 menos 2A ao quadrado e faz 4 menos 2A vezes 4 menos 2A. Aí usa a propriedade distributiva. E aqui também, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Usa a propriedade distributiva aqui para dentro, junta tudo e chega nisso. Tá bom? Bom, cheguei no delta. Não posso fazer mais nada. Não posso. Só que tem um detalhe. No enunciado ele falou lá, ó, veja no enunciado lá, acompanha o laser. O A é um número real. Para que esse A seja real aqui, para satisfazer essa equação, eu vou impor a condição de que o delta seja maior ou igual a 0. Porque se o delta for menor do que 0, significa dizer que você não vai ter raízes reais aqui, você vai ter raízes complexas, conjunto dos números complexos. E não é o meu interesse, porque o problema disse, o A é um número o quê? Real.
Por isso que eu vou impor a condição de delta maior ou igual a zero. Ok? Se o delta é maior ou igual a zero, então posso tranquilamente escrever assim, né? Delta, que é tudo isso aqui, maior ou igual a zero. Pronto. Vou dividir tudo por 8, né? Para facilitar minha conta. Aí vai ficar isso daqui. Vou achar as raízes aqui do a ao quadrado menos 2a. Maneira simples. Vou pôr o a em evidência. Pronto, porque daí esse primeiro vale zero. E esse segundo também pode valer zero, só que daí você isola o a, fica a igual a 2. Pronto. Descobri as duas raízes. Bom, como isso aqui é uma inequação do segundo grau, você tem que fazer o gráfico, né? O gráfico seria então 0 e 2, que são as duas raízes, tá? Não vou perder tempo com isso. Inclusive fiz também um vídeo, agora esses dias, falando sobre inequação, sistema de inequações, alguma coisa assim, tá? Dá uma olhadinha lá que eu mostro isso aqui mais detalhadamente. Então como é que ficaria o gráfico disso aqui? Ficaria assim, ó. O a tem que ser menor ou igual a zero, ou o a tem que ser maior ou igual a 2. Dá uma olhadinha lá para entender como é que funciona isso aqui, porque lá eu fiz o gráfico, aqui eu não vou fazer não, tá? Pois bem, você se lembra que eu encontrei um a lá maior que zero, ou a menor do que zero, quando estava fazendo a conta do raio? Agora há pouco. Então, olha o que eu vou fazer, presta atenção. Não foi isso que nós achamos naquela hora? Foram as duas condições que eu impus, né? Se eu fizer o gráfico disso, olha como é que vai ficar. Tá lá. Esse é o gráfico dessas duas inequaçõezinhas. É a maior que zero para a direita, a menor que zero e bola aberta no zero, porque não tem sinal de igual. Então não vale o zero, tá? Vou pegar essa em verde, esse gráfico verde. Olha lá, só vou reproduzir ali. Vou baixar tudo. Olha lá, baixei e vou procurar o que eles têm em comum. Lembre-se, resolveram o sistema e descobriu que eles têm, as duas equações têm em comum, que é o ponto de intersecção. Bom, vamos descobrir o que eles têm em comum. Do zero para a esquerda, tá pintado? Então, olha lá, pintei. Porque você pôs bola aberta? Pelo seguinte motivo. Na primeira, o zero vale? Não, porque é bola aberta. Na segunda, o zero vale? Sim, porque é bola fechada. Ora, não vale para um, vale para o outro, mas tem que valer para os dois. Então, não vale para os dois. Tem que valer para os dois. Não vale. Entre 0 e 2, não tem nada em comum. A direita do 2, opa, tá pintado? Então, vale sim. E ó, aqui eu pus bola fechada. Por quê? Tá fechado aqui no 2 e também tá fechado aqui no 2. Tá bom? Conclusão. O meu A só pode ser menor do que 0 ou o A maior ou igual a 2. Pronto. Essa é a condição para que exista uma solução a esse sistema. Pelo menos uma. Tá bom? Bom, então vamos para a letra A. O que diz a letra A? Determine os valores de A para os quais o sistema admite solução. Pronto, tá aí os valores de A. O A tem que ser menor que 0 ou A maior ou igual a 2. Ponto. Acabou. Letra B. Determine os valores de A para os quais há um único valor de x satisfazendo o sistema. Opa, presta atenção. Veja, eu já sei de uma coisa. Olha lá, eu sei que o centro da circunferência é C, A e 0. E isso significa dizer que o y vale 0, né? Que é o segundo elemento aqui, é o y. Ora, se o y vale 0, substitua nessas duas equações. Substitua. Veja o que vai acontecer. Na primeira, da parábola, olha lá, no lugar do y eu coloquei 0. Passando esse mais 4 para outro membro, fica 4x igual a menos 4. O 4 está multiplicando para se dividindo. Opa! Para y igual a 0, descobri que o x vale menos 1. Quem que é esse x igual a menos 1 nessa parábola? É a minha raiz. Olha lá. O que é a raiz? É onde o gráfico corta o eixo x. Raiz, eixo x. Horrível. Tá, mas então, o que é a raiz? É onde o gráfico corta o eixo x. Então, e é claro, e aonde o gráfico corta o eixo x, o y só pode valer 0. Tem lógica. Tá. Agora eu vou na equação da circunferência. Onde tiver y, coloco o 0 também. Então vai ficar assim, ó. Olha lá. 0 no lugar do y. E passando o a ao quadrado para o outro lado, recaio de novo numa equação do segundo grau. Tá, vamos resolver. Olha lá. Equação do segundo grau. Mesma coisa. Delta. Então, olha lá. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ó, o C está negativo, tá bom? Fazendo essas continhas. 4A ao quadrado mais 4A ao quadrado. O que vai dar? 8A ao quadrado, teu delta. Bom, vamos para a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá.
x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substitua. Olha lá, menos o b, como o b já estava negativo, menos com menos, fica mais. Mais ou menos raiz quadrada de 8a ao quadrado, que é o teu delta, sobre 2 vezes 1, que é 2. Tá? A raiz quadrada de 8 não é 2 raiz de 2? E a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então vai ficar assim, ó, 2a mais ou menos 2 raiz de 2a, certo? Tudo sobre 2. Simplifico tudo por 2 e sobra então que o x é igual a mais ou menos raiz de 2a. Engasguei. A. Bom, como eu tenho dois sinais, então vamos lá. Vou pegar primeiro para x igual a mais raiz de 2 e depois vou pegar para x igual a menos raiz de 2, tá? Porém, tudo isso eu fiz para x igual a menos 1, né? Porque y igual a 0, eu já descobri que o x vale menos 1 aqui. E tem que ser igual para as duas. Então, no lugar desse x, o que você vai colocar? Menos 1. Então, na primeira, olha como é que fica. Olha lá, tá piscando, tá vendo? Olha lá, a mais raiz de 2a igual a menos 1. E na segunda, a menos raiz de 2a igual a menos 1. Tem que ser. Como eu não tenho mais espaço aqui, eu vou pegar essa última parte aqui, ó, só essa parte aqui. Vou repetir na próxima tela, tá bom, pessoal? Então, olha lá, ó, só repetir, tá bom? Bom, eu posso colocar o a em evidência nessa primeira, ficando assim, ó, 1 mais raiz de 2 vezes a, coloquei o a em evidência. Esse 1 mais raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo, descobri que o a é igual a menos 1 sobre 1 mais raiz de 2. Bom, eu poderia responder e dizer que o a vale isso. Poderia, sem problema. Porém, eu vou mais adiante. Daí eu utilizei uma calculadora. Tá? Você usa a tua calculadora do jeito que você quiser. O que eu fiz? Eu calculei a raiz quadrada de 2 na calculadora, somei com 1 e dividi. Menos 1 por esse valor. E deu isso aqui aproximadamente. Tá? Menos 0,3233 e vai para os números aí. Vou fazer a mesma coisa para essa segunda. Colocar o a em evidência. Olha lá, ficou 1 menos raiz de 2. Isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Poderia parar aqui para esse outro a. Poderia parar aqui. Mas usei novamente a calculadora e cheguei nessa outra resposta. Tudo bem? Bom, como não tem espaço aqui, vou só repetir esses finalmente aqui na próxima tela. Olha lá, repetir. Tranquilo? Você observou que esse a, o primeiro que eu achei, é um valor de a menor do que zero? E esse outro a que eu achei é um valor maior do que zero? Lembra do raio que nós fizemos? Que eu impus essas duas condições? Para você ver. Tá vendo? Então vamos fazer o seguinte. Nessa equação aqui, ó, que tá piscando, da circunferência, tá vendo? Claro, é só ela que tem o parâmetro a. Eu vou pegar cada um desses a's e vou substituir nela. Tá bom? Veja o que vai acontecer, observe. Não vou perder tempo com continhas, tá? Pega esse a, coloca aqui, multiplica por menos 2, pega esse valor, eleva ao quadrado. Bom, você vai chegar nessa expressão de equação de circunferência. Tá bom? Eu te ensinei na segunda tela lá a como calcular as coordenadas do centro, lembra? Então, não vou perder tempo com isso não. Então você vai descobrir que o centro vai valer esse valor aqui, tá bom? E o raio, lembra que era menos a raiz de 2? Se eu já tenho esse valor de a, então olha lá, é só multiplicar por raiz de 2 esse valor aqui, dá esse valor aqui, tá bom? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa para esse segundo a. Substitua lá, ó, não está piscando, na equação da circunferência, tá? Você vai chegar nessa outra equação de circunferência. Descobre as coordenadas do centro e o valor do raio. Pronto. Ah, uma curiosidade, né? Você notou que o a é negativo, né? Com esse menos à frente, ele fica positivo. E o a é positivo, está positivo, continua positivo. Beleza? Bom, então faz o seguinte, vamos pegar esse a e esses valores de centro e raio da primeira e vamos construir um gráfico para a gente enxergar. E a mesma coisa depois eu vou fazer para essa segunda. Tá bom? Então eu vou fazer para a primeira. Olha lá. Aqui está a primeira. É claro que para fazer esse gráfico aqui, você não vai conseguir fazer na munheca. Eu utilizei uma ferramenta chamada GeoGebra, tá? Sensacional, tá? Daí você consegue construir o gráfico. Então eu construí o gráfico para aquela equação lá da circunferência e ficou assim, ó. Aqui está a tua parábola, tá? E aqui está a tua circunferência. Observe, veja que vai piscar.
Aqui está o teu centro, ok? E observou uma coisa, que tem um único ponto de intersecção, ó, que estou chamando de X em verde. Um único ponto de intersecção. Eu te garanto, esse ponto aqui, ó, ele vale -1 para X e 0 para Y. Lembra da parábola que nós tínhamos feito, achado lá, X igual a -1? Tá aí, ó. Tá aí. Então, você notou que eu tenho apenas uma única intersecção nesse caso? E o que o problema na letra B está pedindo? Determine o ou os valores de A para os quais há um único valor de X satisfazendo o sistema. Bom, nesse caso é só esse valor de A. Então, olha lá, esse A está valendo. Na letra B, está valendo. Ok, descobri. Tá? E esse ponto é, no caso, -1 e 0. Tá bom? -1 para X. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora a mesma coisa para aquele segundo A. Tá? Olha lá, peguei o segundo A, o seu centro e o seu raio. Utilizei o GeoGebra de novo. Olha lá, ele forneceu esse gráfico. Observe, aqui ó, está o teu centro, ok? Mas observe uma curiosidade. Para esse ponto X aqui em verde, se você tracejar para cima, vai encontrar aquela intersecção. E se você pegar por esse ponto X e tracejar para baixo, você vai encontrar essa segunda intersecção. Tá, então veja, eu tenho um único X e que satisfazer é encontrar a intersecção. Tá, encontrou dois pontos de intersecção, mas é o mesmo X. Porém, olha aqui, eu tenho um terceiro ponto de intersecção, que é aquele ponto -1 e 0. Então aqui tem um outro X. Espera aí. Para esse valor de A, eu obtive quantos valores de X que satisfazem o sistema? 2. E ele está perguntando, determina os valores para os quais há um único valor de X que satisfaça. Pronto. Esse A não me serve. Só aquele primeiro. Para ter um único valor. Compreenderam a ideia? Entenderam? Tá. Vamos para a letra C. O que diz a letra C? É possível que o sistema admita uma única solução? Sim, já vimos. Isto é, haja um único ponto X e Y satisfazendo o sistema? Sim, é aquele ponto -1 e 0. Lembra do primeiro A? Tá? Em caso afirmativo, qual é o valor de A para o qual isso acontece? Aquele primeiro que nós pegamos, Pumbas. Tá bom? Eu sei, foi um vídeo longo, cansativo, mas a questão exigia isso, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Novamente faço questão de frisar, tem erro de continha. Refaça, usando a calculadora, para descobrir aonde está o erro. Refaça. Não é erro teórico, por favor, pessoal, é erro de conta, continha, tá bom? Não vai perder questão por causa disso, tá? Moçada, um grande abraço para vocês. Tchau!